Boa noite, meu nome é Herbert Lisboa Torres e estou aqui para falar sobre um tema extremamente importante para todos nós, acredito eu. Adolescência versus aborrecência. Eis a questão. Então, eu sou formado de psicologia pela PUC, pós-graduação na PUC de Minas Gerais. Também já cliniquei em várias áreas, hospitais, consultórios, unidades sociais, e também me formei em Direito, né? Sou formado em Direito, sou também produtor cultural, já produzi 14 filmes e espero que esse vídeo, Adolescência versus a Aborrecência, eis a questão, ele ajude a todos nós a cuidarmos melhor de nossas adolescências, principalmente depois da era pós-regime militar, onde existia ainda uma educação mais adequada, em cima de crescimento, de conhecimento em si, e com a chegada dos governos comunistas, como o do FHC, do Lula, da Dilma e agora do Temer, que vieram com um bocado de desgraças educacionais baseadas para mim, desse pedagogo Paulo Freire, que veio para trazer a ideia comunista dentro das escolas, transformando gradualmente nessas décadas nossos adolescentes e crianças em aborrecentes também propositalmente, porque um dos objetivos do comunismo é a destruição da família, da fé em Deus, e trazendo inclusive com a ideologia do gênero a confusão na questão do gênero, de se é homem, se é mulher, se é outra coisa, porque não existe outra coisa a não ser homem e ser mulher na vida real, na complexidade científica de estudo em relação ao ser humano. Mas a gente vai falar sobre a adolescência e a aborrecência. Então eu quero colocar que esse símbolo aqui que eu vou usar para vocês sirva de base para isso, né? Vamos entender que o adolescente ele ele está aqui, ó, nesses dois dedos aqui. Aqui é a infância dele, né? A infância do qual os pais têm mais domínio sobre os filhos em si. E aqui é a maturidade, é quando ele se torna adulto. Então, essa fase que vai acontecer aqui, de adolescente, ou esteja acontecendo, já aconteceu pelo menos comigo, né? Apesar de eu ter só uns 20 anos e tal, mas já aconteceu, e é uma fase de muita ebulição, muita confusão, por vários problemas, vários fatores, aliás, né? Não pode ser problemas ou não. Hormonais, psicológicos, sociais, educacionais, etc. Então vamos entender. Eu vou usar também dois artigos da área científica para colaborar com o que eu vou colocar até o final. Espero que não fique um vídeo muito grande, mas ele fique um vídeo útil bastante para todos nós. Porque todos nós, acredito eu, precisamos aprender a lidar com adolescentes. Mas para aprender a lidar com adolescente, você precisa conhecer o que é a adolescência. É como se você quer ser um domador de leões, a primeira coisa que você precisa fazer para se formar nesse ponto é compreender como um leão funciona. Saber quais são os poderes dele, os riscos dele e as fraquezas do leão em si, né? Então, e entender como é que funciona a mente de um leão. Tá? A mesma coisa para qualquer coisa na vida. Precisamos compreender. Então, vamos começar da ideia do seguinte: quem é que nos ensina a cuidar dos adolescentes? Respondam. Quem é que nos ensina a cuidar dos adolescentes? A pessoa é pai, mãe, o cuidador, o responsável. E geralmente quem ensina são os pais dele, os avós, essas pessoas, um senso comum que existe, né, sobre esse negócio. Então nós pegamos informações
de areia movediça, coisas que não são ainda comprovadas, não tem um estudo profundo sobre essas questões, existem opiniões. E uma experiência de uma pessoa em si não quer dizer que seja a melhor coisa do mundo, tá? Pode ser que seja que não sirva para você. Bom, então lembrando o nosso símbolo aqui, se a adolescência for bem conduzida, ela gerará essa ponte de transição. Mesmo assim, ela tem as confusões. Esse símbolo aqui vai ser as confusões, tá bom? Beleza? Mas se essas confusões não forem bem tratadas, elas vão virar uma aborrecência. Então esse vai ser o símbolo da aborrecência, né? Porque vai mexer com coisas no adolescente e com os pais e cuidadores que estão. Eita, que saudade quando ele era criança. Eita, ele não é mais a mesma pessoa. E no adolescente, eu quero ser livre, eu quero ter a minha liberdade agora. Ninguém me compreende. Vocês vão ver no artigo, mas eu estou passando um detalhe. Ninguém me compreende. Aí reclama de tudo. Tudo tem que estar do jeito que ele quer. Não tem espaço para isso. Ninguém me ama. E aí ele quer buscar, repara que confusão, ele quer buscar a independência dele. Aí, se os pais não tiverem realmente a compreensão de como é a adolescência, que é um período de caos realmente que acontece natural, aí ele pode ir para uma adolescência tranquila, olá, ou ele pode ir para a aborrecência. Se ele for para a adolescência tranquila, ele vai criar um ciclo de amigos melhor, tranquilo, e vai se formar na vida e vai se cuidar da situação. Se ele não conseguir isso, vai ficar na aborrecência e vai se juntar com gente que usa droga, com gente que usa armas, com a gangue. Não vamos chamar mais de ciclo de amigos, vamos falar com gangue, com as pessoas que estão também na aborrecência. Espero que esses símbolos sirvam de facilidade para que a gente entenda da complexidade do adolescente. Então, é preciso chegar à primeira conclusão, que é o que eu cheguei, fiz uma live também para o Facebook, de que já precisamos entender, agora vamos colocar a situação dos pais, a linha de tempo dos pais. Usando esse fato, vamos botar esse fato aqui, os pais nessa fase aqui sabem que um dia essa criança vai chegar à adolescência. E se continuar, se Deus quiser, muitos não conseguem, né, como também podem morrer, como qualquer fase da vida, eles vão se tornar adultos. Então, quem educa os pais para lidar na infância, na adolescência e na maturidade? Quem? Provavelmente, já disse a vocês, o senso comum com o pai, a mãe, alguém disse que ia fazer desse jeito, aí você usa um método de uma pessoa que não pode servir para ela, mas não serve para o adolescente em si. Mas nesse vídeo a gente vai compreender um outro lado também importante, que é a cabeça do adolescente, como é que fica. A dos pais a gente fica aperreado, em pânico. Não é possível, não sei, perde o controle, a pessoa fica desconto, os pais se sentem impotentes diante da situação. Então, o primeiro fato que a gente tem que entender é que nós, pais, os educadores, os responsáveis, precisamos, e também até as escolas, entender o adolescente como ele é. E como ele é? Vamos entender, tá bom? O primeiro fato é preparar quem cuida dos adolescentes. Aqui vamos discutir mais os pais, mas serve também para você que é professor, você que é educador, também vai servir também para isso.
Agora, lembrando isso, é preciso cuidar da gente, de preparar a gente para lidar com essa situação. Uma primeira situação é que nós precisamos entender esse processo aqui. Tá? Se os pais não se preparam, eles vão ter 10 vezes mais dificuldades de lidar com a adolescência, vão até alguns ficarem em briga com o filho, etc. Pode chegar a alguns casos até de brigas físicas, que os filhos estão crescendo, tomando corpo, e já tem as patotas, se for na aborrecência, levando, que já estimula, esse pai é chato, essa mãe é chata, é cafona, é coisa do passado. Tem coisas já no próprio meio social, entre eles, que colabora. Eu acredito que com essa questão dos anos comunistas que tivemos aqui, de governos defensores do comunismo, nós perdemos 50 anos de educação. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que eu estudei em Palmeiras dos Índios, em ótimas escolas, tenho o maior apreço pelo que eu aprendi em Palmeiras dos Índios, do respeito pelos professores, e os professores respeitarem a gente e ensinarem realmente tudo o que eles sabem. Isso eu aprendi em Palmeiras dos Índios, uma joia, um brinco daqui do interior de Alagoas, terra de Graciano Ramos, o maior romancista brasileiro, de Jô Soares, que participou de 100 filmes nacionais e ainda mais de minisséries, de novelas das emissoras maiores. Tem 4 a 5 museus lá em Palmeiras dos Índios, até uma cidade pequena. Mas não interessa o meu passado, essa é minha história, né? Minha história. O mais importante é entender como o adolescente funciona. Então, eu, como completei 15 anos, viu? Semana passada, entendeu? Aí, por causa eu estou completando 15 anos, eu vou usar o óculos, entendeu? Usando o óculos, a gente vai começar a aprofundar nessa questão. Olha lá, eu peguei aqui já de cara um texto aqui da DED, né? DED, que diz assim, já do especialista, vamos até entender de uma visão de profissionais até da psicanálise, né? Vamos lá. A adolescência versus a aborrecência. A adolescência é o momento em que o jovem tem como principal tarefa desligar-se dos pais e da autoridade. Olha aí. É a hora que ela vai tentar se desligar dos pais e autoridades. Ele quer estar fora do ciclo vivido em sua infância, lembra? Infância, né? Precisa ligar-se a outros para viver como eles vivem, ter novas companhias, ser livre. É a partir dessa ruptura que se faz a passagem do universo infantil para o que o levará a tornar-se adulto. Então, na cabeça dele, com essa natural dentro do próprio organismo do adolescente, essa ruptura para mostrar que ele já é uma pessoa que pode fazer sozinho. Então, entender isso. Se os pais não entenderem isso, vai ter conflito o tempo todo. Mas não quer dizer, como os pais de hoje, soltam a rédea e vai-se embora. E perdem exatamente, entram para as gangues e não para o ciclo de amigos. Que estava colocando. A psicanalista Luciana Hernani Legei, em um dos posts, diz que conectar pacientes profissionais na área de psicologia, que é da plataforma que ela usa, ele faz isso para ajudar, esclarece para os pais e educadores como lidar com esta fase tão complicada para ambos os lados, os pais e os adolescentes. E por que não tratar o dos pais também? Não adianta só querer com boa vontade. Eu amo meu filho, eu amo minha filha. Isso só não é suficiente. Amar só não é suficiente. É preciso aprender a saber o que é que está acontecendo dentro da cacholinha, dentro do organismo, dentro do meio social do seu adolescente. Ok? Vamos lá.
ela colocando que realmente a fase é complicada para ambos os lados, né? Aí tem aquela frase que os pais dizem, eles não são mais os mesmos, não é isso? Eles não são mais os mesmos. Ou ela não é mais a mesma. Estou estranhando. Ele não é mais o mesmo. Aí fica aquele estranhamento. Vamos lá. É complicado para os adultos, em geral, entender como isso ocorre, uma vez que a troca de afeto é como antes, que eles não são mais o mesmo. Acaba sendo um momento duro para as famílias. Não é verdade? Você que está em casa, aproveite, inscreva-se no canal, aperte o sininho, não deixe sempre a gente trazer essas coisas importantes para a sociedade. Esse é o nosso canal mais sério, no objetivo de chegar a milhões de seguidores, mas que realmente quer trazer coisas com conteúdo e às vezes com humor, mas com conteúdo também para a sociedade. Essa é a nossa meta. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas, tem muitos pais que vão precisar dele, né? Vamos lá. Por outro lado, muitos adolescentes, por desconhecer esse momento de desconexão, quer dizer, é uma forma de... A desconexão não quer dizer que ela vai romper com os pais. É desconexão da fase infantil dela para de quase adulta. É isso que ela vai fazer. Não quer dizer que eles vão desconectar do pai e ir embora. Não é bem isso. A não ser que a situação fique bastante complicada, muitos adolescentes ou rompem com o pai, nem falam com o pai, entra, sai, tudo, acontece. Mas a desconexão é do mundo infantil que ela não tem mais, não é mais, ela tem agora adolescente. Né? Adolescentes são aborrecentes. Aí tem texto dizendo isso aí, né? É o que mais se ouve por aí. Mas ouvir não é o mesmo que escutar. Porque você pode ouvir, entrar aqui, sair por aqui. E quando você escuta, você ouve aqui e vai para o cérebro para você refletir. Então precisamos refletir sobre o adolescente em si. Entende? Vamos lá. Os psicanalistas bem sabem disso. O que se escuta é que os adultos estão geralmente fechados ao novo, sofrendo de uma nostalgia, ou seja, na cabeça do adolescente, os pais cuidadores e responsáveis estão vivendo um passado que não mais existe quando eu, adolescente, era criança. Então, estão vivendo no passado. Na cabeça deles, eles estão como se fosse viver um cafona, né? Chamar o pai de cafona, mãe e tudo. Já vem aquele da época do passado. Eles começam até a afrontar isso aí mesmo, por uma forma de provocar, né? Que fazem, né? Vamos lá. Por isso, há uma recusa em querer saber o que fazer com seus filhos, alunos, sobrinhos, netos, que para eles são vítimas de uma modernidade que só tende a transformá-lo no pior. Então aí a gente vai para a cabeça dos pais. Os pais acham que eles são, os filhos, os adolescentes são vítimas de uma sociedade que sempre teve mutação e sempre vai estar em mutação. Infelizmente, pegamos períodos piores por causa do comunismo, né? As ideias comunistas, do fanatismo feminista, da ditadura gay, do movimento da escola crítica, que não tem crítica nenhuma, é só Marx, do empoderamento, de que eu posso escolher o sexo, que sou, o cara só nasce homem ou mulher, mas agora você pode escolher e você acha que deve ser assim, desse jeito, e não tem nenhum fundamento científico dessa forma. De que eu posso ser homem, eu posso ser mulher, e etc. Então, a ideia é de Gramsci, Antônio Gramsci, é usada pela nova ordem mundial, vocês sabem disso, e esses movimentos, até inclusive do aborto. O movimento a favor do aborto são financiadas por entidades, grande parte delas, né? Entidades que financiam o aborto, enquanto as mães em si não querem o aborto, em termos gerais, para acontecer. É claro que tem os abortos clandestinos. Por que não transformar isso em algo
legal sem ter o aborto. O aborto é uma vida que existe já dentro de si. Você não tem mais esse direito de matar uma pessoa, nem o pai, nem a mãe. Mas isso é uma questão polêmica, que você pode discordar de mim, mas é uma vida ali, né? Mas saiba que esses movimentos que tem como ideologia, ditadura gay, movimento de liberdade, que na verdade a liberdade do comunismo não tem nada, né? Esses comunistas colocam aqui, porque na ditadura comunista não tem liberdade nenhuma, mata os gays todinhos, não tem direito de trabalhador, eles ficam dizendo que é direito de trabalhador deles, não tem direito de trabalhador nenhum. Você está vendo aqui o caso atual da Venezuela, da Bolívia, em Cuba, são escravos, viram escravos. Então a gente não pode deixar isso chegar ao Brasil. Mas tivemos essa fase ainda está em ebulição ainda estamos em combate, pessoas defendem até pedofilia, zoofilia. Então essa adolescência de hoje é 10 vezes mais difícil, 20 vezes, 50 vezes do que a minha época. Por causa dessas insanidades, dessas autoridades atuais que tivemos desde depois do regime militar, né? Vamos lá. E todos os presidentes da democracia, eu lutei pela democracia, estão podres de rico. Enquanto os do regime militar, todos morreram com dinheiro de carreira. E tem um que está sendo agora condenado que tem trilhões. Bota tudo junto ainda, tem mais que todo mundo, né? Então, essa adolescência sofreu com os professores criminosos que ensinam essas coisas, aproveitando o seu poder dentro da turma, da sua maturidade, de ter mais idade para colocar. São criminosos, deviam estar na cadeia esses professores que ensinam isso para nossos filhos em si. E ensinam a ter raiva, ódio da família. Esse é o sistema comunista. Por quê? Porque o interesse dele é destruir a família, ter ódio de Deus, da religião. Por quê? Porque ele só tem que ser o soldadinho de chumbo dos senhores do comunismo. Como os comunistas, se você olhar, ler o comunismo, é assim, é um reinado. Não é um reinado. Então, nossos filhos sofreram isso, estão sofrendo isso. Quem passou, inclusive, graças a Deus, passou a adolescência, né? Vamos lá. Aí os pais ficam dizendo, no meu tempo é que era bom. Eu até posso dizer que no meu tempo era bom. Mas, na normalidade de uma adolescência, né, ele pode ter uma adolescência saudável em si. Esqueça a Europa, que antigamente eu achava que a Europa, e você também, era a Europa mais civilizada que a gente. Pelo contrário, elas deixaram essas porcarias todinhas que eu citei entrar na Europa. Os homens estão, grande parte, afeminados. Tem crianças suicidando, porque na ideologia do gênero também eles pedem para levar bonequinha, levar uma corda para a criança aprender a se suicidar. Tem criança, a última criança que eu vi que morreu de suicídio na Europa foi na Irlanda. Uma menina lindíssima, de 11 anos. Tá? Então, eu estou dando essa abrangência porque a gente vive no mundo atual. E eles ouvem isso de um lado e de outro. Aí ele vai criar um ciclo de amigos saudável ou vai criar uma gangue. Só que gera pensamento negativo, atividades voltadas para o que os doutrinadores comunistas querem. Não estuda, não sabe de nada, e o negócio é fazer briga, confusão, caos social, etc. Só nesse sentido. Então precisamos hoje estar atualizados. Tá? Vale lembrar, aí diz o seguinte, no meu tempo havia respeito à autoridade e o professor era quem mandava na sala de aula. É o pânico total. Repare como essa psicanalista coloca, mas talvez em outra oportunidade ela diria, então tome cuidado também hoje com o perigo estar com o professor. Grandes professores são lavadores cerebrais do comunismo atualmente. Muitos. As escolas universitárias são tão cheios de lavadores cerebrais da linha de Antônio Gramsci, que é um marxista. Né? Tem o Marx quem criou o comunismo. Antônio Gramsci disse que não precisa atacar como em Cuba, invadir Cuba e tomar o poder, como fizeram então há mais de 50 anos lá, numa ilha de escravos. Não precisa. Não precisa invadir os quartéis. Vamos invadir a mente das pessoas. E aí
os dirigentes sindicais, os professores, os dirigentes de ONGs, os dirigentes de centrais sindicais, já disse, mas são os sindicatos também, de conselhos de ética. Eles pegaram o cérebro de artistas, de grupos, estes que vão criar o conceito da sociedade. Esse Gramsci foi muito inteligente para o mal. Então, eles criaram essa ideia. E as nossas crianças de hoje estão vivenciando os frutos dessa desecultura que foi feita nesses 50 anos dessa turma todinha. Nós estamos hoje com grandes artistas, professores, com Paulo Freire, um comunista, sendo patrono do Nacional. Quer dizer, inverteu tudo a situação. Então, isso também existe no adolescente de hoje. Se daqui a 30 anos eu estiver vivo e vou fazer uma coisa e não tiver mais comunismo, eu não vou considerar isso como uma influência social para ele. Tá? Vamos lá. Aí ela termina essa frase dizendo: é um pânico total. Vale lembrar que os sujeitos que hoje denominamos adolescentes eram chamados até o século XX de jovens adultos, não é chamado de adolescentes, e que viviam como eles. Agora o que acontece é que fazemos esses jovens adultos, esses adolescentes atuais, viverem somente entre eles, em uma cultura que lhes é própria, tomando uns aos outros como modelo. Então, esse é o perigo também dessa ruptura, que aí chega a ruptura real, de você, pai, você sendo pai, mãe, responsável, cuidador, de romper com deixar esse rompimento real, de fato, que o ciclo de vida, a família dele passa a ser essa gangue. Porque é do ciclo de amizades, quando é adolescência normal, há uma conjunção do ciclo de amizades com a família, com os pais, com os irmãos, seus irmãos, dessas formas. Mas isso depende de como você manuseia isso, tá? E quero colocar também que mesmo que você haja da forma totalmente correta com o adolescente em si, pode dar certo, pode não dar errado, porque a cabeça do adolescente já está tomada por essa ebulição. Se você deixar essa ruptura real acontecer, aí a coisa vai para a aborrecência mesmo, e ele vai virar um marginal, vai virar um cara do mal, um psicopata. É assim que se forma. Tá? Vamos lá. Adultos encontram-se mergulhados na nostalgia, e os jovens na execução do novo e segregados em tribos. Um adulto em si, bem formado, teve uma adolescência adequada, tá pego num conceito de família, de respeito, de trabalho, de executar, e esses que caminharam dessa forma, por exemplo, os adolescentes que caminharam dessa forma, vão segregados em tribos, que eu estou chamando de gangues, que é a mesma coisa, tá certo? Então, pergunta, por que é que eu disse, e você vai pensando aqui, daqui a pouco eu vou entrar mais nessa situação, por que é que eu disse que mesmo você tendo sucesso completo em entender o adolescente, isso pode não dar certo. Ele pode se tornar um aborrecente, entrar num grupo de uma gangue, de uma tribo em si, se espelhar em pessoas de má qualidade e não dar certo. E ser um caos declarado dentro de casa. É uma guerra declarada deles com os pais. É coisa de, geralmente, como a psicanalista disse, é um pânico total para os pais. Por quê? Pensemos sobre essa questão, tá? Então, vou entrar no segundo artigo aqui, para a gente colocar, que fala do complexo de Cinderela e fala também da adolescência em si. Vamos lá. Quando chega a fase da adolescência, todo jovem acredita, agora vocês vão entender bastante como funciona a cabeça do adolescente. Prestem bem atenção, tá? Quando chega a fase da adolescência, todo jovem acredita que ninguém o entende. Olha, para ele, ninguém o entende. Que tudo é o fim do mundo.
tudo que se faz é o fim do mundo. É a coisa mais importante. Se não for assim, é o fim do mundo. Perceba? Vamos agora adentrar na cabeça do jovem adolescente. Para a gente poder aprender a lidar com ele, precisa entender que ninguém o ama. Olha, os pais doidos tentando fazer de tudo porque ama aquela pessoa, mas na cabeça dele ninguém o ama, porque não faz exatamente o que ele quer. Tem que ser feito exatamente como ele quer. E quando você faz como ele quer exatamente, daqui a pouco ele está insatisfeito de novo, quer outra coisa e quer do jeito que ele quer. Não é difícil, né? Lidar com adolescente? Pois é. Então vamos lá. Dentro da cabeça dele, nesse sentido. Não está bom se não for tudo do jeito dele, como eu estava dizendo agora. Se não for tudo do jeito dele, não funciona. Entendeu? Reclamam de tudo e de todos. O adolescente vira assim. Nada tá bom se não for do jeito dele. Se não for do jeito dele, é só do jeito dele que é bom. Então, se não for do jeito dele, ele a despreza nesse momento, o adolescente, a experiência do pai, o amor da mãe, tudo e tal, e só ele é que está certo. Só ele que está certo. É o que ele funciona na cabeça do próprio adolescente, né? Então, reclamam de tudo e de todos. Então, tudo está ruim. Só está bom do jeito que ele quer. E do jeito que ele quer, tem que ser feito. Se não for feito, ele reclama. E para piorar a situação, os hormônios entram em campo para mexer mais ainda com toda a cabeça e o corpo. Assim que deveria ser uma simples adolescência, se torna a aborrecência. Tá vendo? É o que acontece de fato nessa situação, né? De fato. Aqui a gente mostra inclusive fotos de pais querendo cuidar da criança e a criança bem assim, ó. Entendeu? Do adolescente, tá vendo? Porque na cabeça dele só tá certo da forma dele. Porque tá tudo errado. O que tá certo é que tá na cabeça dele. Que ninguém o ama, que ninguém gosta dele, né? É a adolescência que tem que passar. Sempre foi assim. A fase adolescência não é adquirida em todas as culturas. No Brasil existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, vulgo ECA. Para definir essa etapa que se funciona da seguinte maneira: aos 13 anos, dos 13 anos aos 18 anos é a fase da adolescência ou a fase do desenvolvimento humano, que é a transição da infância para a fase adulta. Essa fase aqui, ó, esses dois dedos, tá? Só que esse ECA, na aplicação, aí eu vou falar na área de direito, no caso, direito penal, que deu direitos ao adolescente de votar de presidente a vereador, de decidir pelo futuro da nação, mas se ele cometeu o crime, ele não é punido como adulto. Ele vai para uma casa para cumprimento de uma medida cautelar, de uma situação que ele vai estar chamando de medida cautelar em termos gerais, precisa entender melhor. Ele vai para, se for um crime, ele vai para aquelas casas que tem adolescente, passa um tempinho lá, quando os psicólogos, o pessoal achar que ele deve voltar, volta para a sociedade. Muitos deles, eles não podem nem ter a foto dele aparecendo na televisão se ele cometeu o crime. Tem que manchar fotos, você já viu muito, né? Isso aqui. Que contradição. Por isso que no Brasil, nessas últimas décadas, tem muita gente defendendo a diminuição da maioridade penal. Certo? Eu defendo a redução disso aí. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país muito mais evoluído do que a gente, um adolescente pode ser punido igual a um adulto. Por quê? Se o crime dele, avaliando o próprio adolescente, e se souber, os psicólogos e psiquiatras entenderem de fato que ele tem uma mente que já entende a periculosidade, os efeitos, a extensão de gravidade do ato dele, ele é tido como adulto, nesse sentido. E é julgado da mesma forma que adulto.
Por isso você vê no noticiário lá, um menino de 12 anos, 13 anos foi condenado a 35 anos de prisão. Além no Brasil ser uma porcaria, porque o cara é julgado com 80 anos de cadeia e pela lei só vale 30. O direito penal brasileiro, o direito processual penal brasileiro, estou dizendo de que eu, que estudei direito, para mim, 90% ou 80% é um código bandidolatra. O que é bandidolatra? Talvez é um termo que eu criei de idolatria para o bandido. Está cheio de buraco para os bandidos. Por isso que a gente tem impunidade muito grande no Brasil. E é poluiciofóbica, que é o termo que eu criei. De ter um medo da polícia, porque depois do regime militar, os comunistas fizeram a gente ver só o lado negativo, que era ser o policial, ser da Polícia Federal, Aeronáutica, Exército, Marinha, Polícia Militar, Polícia Civil, agente penitenciário. Passou a mostrar o policial como algo negativo. Só mostra o lado negativo dos policiais, né? É interessante, né? Eles pegam o lado negativo, as coberturas que são feitas, as coisas, não é feita ali. Felizmente, o ano passado, no dia 7 de setembro, o dia da Independência Nacional, a corporação passou lá em Brasília, mais aplaudida de pé por quase todo mundo, quem é corrupto não vai, ou quem é bandido também não vai aplaudir, né? Foi a Polícia Federal. Né? Eu dou minhas honras às forças de segurança nacional, incluindo o guarda municipal também, os bombeiros, tá? Vamos lá. Onde existem alterações tanto físicas quanto mentais e sociais. Então ele agora divide a adolescência em 3 etapas. São 3 etapas que existem na adolescência. Vamos entendê-las. A primeira é a pré-puberdade, quando o desenvolvimento físico acelera. Repare lá, o desenvolvimento entra em Fórmula 1. Acelera e busca ser mais parecido com os adultos possível. E o lado emocional fica confuso. Repare, na pré-puberdade, o desenvolvimento físico vai acelerando, os hormônios entrando em ebulição, tal. E ele vai se tornando cada vez mais parecido com o adulto e o lado emocional em caos dentro dele. E a gente já viu antes, né? Que tudo está errado para ele, só que ninguém ama ele, ninguém compreende ele. Na cabeça dele, precisamos entender isso, para a gente cuidar dele, para ele ser um adolescente que passa pela adolescência de uma forma sadia. E criar o ciclo de amigo. Porque se ele for um aborrecente, ele vai brigar mais com a família, vai romper com a família, a tendência é possível disso, e criar as gangues deles. A identificação que ele vai ter vai ser com os líderes dessas gangues, desses guetos, dessas tribos, dentro da escola, fora da escola. Né? Os ídolos dele vão ser aquilo ali, não vão ser mais os pais. Então os pais precisam saber disso. É um momento confuso bastante em relação a isso. Aí entra a segunda fase, a puberdade, iniciada por volta de 13 anos. Quando começa também a maturidade dos órgãos reprodutores, ou seja, o órgão sexual masculino e feminino começa a ter uma maturidade, já para se preparar para engravidar, para ter prazer, para ter isso e tal, né? Aquela atração de homem pela mulher em si. Então vai começar por volta dos 13 anos. A terceira fase é a pós-puberdade, em torno dos 15 aos 20 anos de idade. É a fase em que se deve mostrar responsabilidade, onde a escolha pelo futuro começa. Então isso depende também, né? E mesmo assim, sendo aborrecente, adolescente, escolher um caminho negativo do mal, ele vai escolher. Se for para uma faculdade, para buscar um caminho bom da sociedade, acontece. E que transformações vocês acham que acontece com o adolescente nessa fase? Pense aí. Temos a escola, a carreira, a faculdade, o namoro, as festas, o primeiro emprego. O namoro vai depender exatamente da maturidade emocional do adolescente. É uma fase perigosa também, porque eles podem ter relações sem os pais souberem, já que eles estão buscando a independência, estão buscando se mostrar que são diferentes ou superiores aos pais.
pode não ter os pais de controle disso, pode pegar uma AIDS, pode pegar uma doença sexual, pode pegar uma gravidez inesperada, sem preparo nenhum em relação a isso. Então, é uma fase de bastante cuidado e os pais é que devem se preparar. Tá? Mas ainda tem a pergunta. Mesmo você agindo totalmente correto com os pais, responsáveis ou cuidadores, por que pode não dar certo? Ainda fica aí para o final para você colocar. Ocorre um turbilhão de transformação nessa fase, gente. Nos meninos, geralmente, ocorre a alteração da voz, falando assim, bem grosso, etc. Tem gente que fala mais grosso ainda. Muitos ficam extremamente envergonhados, pois quando essa troca começa a ocorrer, a voz às vezes pode falhar ou ficar mais fina. Aí gera vergonha. Começam a nascer os primeiros pelos. A barba, a minha é grandíssima demais, como vocês estão vendo. Eu nunca tive barba porque fica tudo ralo. Né? Ocorre o crescimento do pênis, que passa a partir daí a ter ereção e ejaculação. Então, olha que transformação de uma criança passa a ter. Por isso que essa porcaria, desgraça da ideologia do gênero, querendo fazer a pedofilia, até o incesto em si, né? Que é um crime que pode gerar, inclusive, síndrome de Down e etc., por causa da questão de proximidade sanguínea. Essa porcaria criada pelos comunistas através do Gramsci, que são beija-pé do Gramsci e de Marx, esses professores criminosos, podem gerar problemas gravíssimos em relação a isso, tá? Gravíssimos. Já nas meninas ocorre o crescimento dos seios. A primeira menstruação, que é mais correto chamar de menarca. Menarca é a primeira menstruação, tá? Menarca. E também o aparecimento dos pelos pubianos, né? Todas essas mudanças ocorrem por causa do aumento da produção de hormônios que ocorre pela glândula pituitária, ou mais conhecida como hipófise. Então, essa mudança todinha vem lá da hipótese dessa glândula. Essa manda ver no organismo dentro do adolescente. Olha que mudança, né, rapaz? Imagina a cabeça dele como fica. Milhões de dúvidas. E querendo se afirmar como gente. Não é fácil, não, nessa fase do adolescente. Esse hormônio estimula a atividade das glândulas genitais, fazendo a produção de hormônios sexuais dos espermatozoides e óvulos maduros. Ou seja, com a produção disso, o espermatozoide do homem e o óvulo maduro, no caso da mulher, já se pode fecundar, já se pode engravidar. Olha que coisa! De menina passa a ser mãe, já é uma possível mãe. De menino já vira um possível pai. E se tiver relação nessa fase, geralmente de cada 10, eu estou estimando só, certo? Não estou mostrando pesquisa. Mas de cada 100 relacionamentos que tem sexo e na adolescência entre eles, acredito que 90% dão errado e não geram realmente uma família. E se geram uma família, não geram uma família consciente, porque já começou dessa forma. Tá? Mas não quer dizer que pode dar certo. Eu conheço casos desse tipo que transaram na época da adolescente e não se deram certo. Né? Existe possibilidade também. É importante, para terminar aqui, saber que o crescimento físico e a maturação sexual podem variar e muito entre jovens. Não quer dizer que uma coisa seja aquela idade, seja igual com um e com o outro. Pode ser diferente. Um adolescente de 12 anos pode apresentar desenvolvimento característico da puberdade, enquanto o outro, da mesma idade, pode não revelar o mesmo. Tá? Então não tem coisa precisa de idade, é mais ou menos naquela idade que pode acontecer isso, tá bom? É importante também que as meninas que começarem sua primeira menstruação, como é o nome, menarca, sejam acompanhadas de uma ginecologista para poder ser bem orientada, não apenas pelos pais, mas por médicos especializados na área. Tá bom? E termina aqui esse texto científico mostrando exatamente
a questão dos adolescentes. Então, aí eu faço aquela pergunta, mas antes de responder essa pergunta, por que é que os pais, mesmo fazendo tudo certo, sabendo disso tudo, pode dar errado? Pode o adolescente se tornar um aborrecente. Pode o adolescente ir para as tribos, virar uma pessoa do mal, transformar-se em um psicopata, etc. Por quê? Fazer escolhas extremamente insanas e até, inclusive, de crimes em si. Porque mesmo os pais têm pais que estão culpados. E para apimentar a resposta que vocês foram pensando aí, tem um caso que eu conheci, que eu soube, né, de um pai de uns pais que cuidaram de dois gêmeos. Dois gêmeos, da mesma forma, a mesma forma de educação de um era para o outro. Um se tornou um padre bem aceito, bem conceituado, e outro se tornou um criminoso, um bandido total. Isso foi fracasso dos pais? Fica a resposta para daqui a pouco. Mesmo os pais sabendo disso tudo, por que é que em alguns casos pode errar? O adolescente não ser adolescente, né? Ou seja, não seguir o caminho de se formar, de se trabalhar, de ser uma boa pessoa de bem, ou virar um aborrecente junto das suas tribos e ser uma pessoa do mal, entrar com crimes, pode até trabalhar e produzindo corrupções, virar um psicopata. Por quê? Aí vocês já viram como é que funciona o adolescente, né? Então, vamos ver a resposta de vocês daqui a pouco. Vou dar um tempo para pensar. Esse vídeo aqui, ele é apenas uma contribuição minha que eu faço. Espero que você ajude o canal se inscrevendo nele, que aqui a gente vai buscar conteúdo. Pode ser até de uma forma séria, ou de uma forma meia séria, ou de uma forma com humor também, mas sempre com um objetivo produtivo, né? Que lhe dê ajuda, que lhe dê alguma contribuição para isso. Então, por favor, peço que vocês se inscrevam, que toque o sininho, porque vamos ter novos vídeos também. Estão pedindo de várias temáticas, essa é uma temática polêmica bastante, né? Como eu fiz de um dia desse, da questão de vários assuntos que assolam a mente humana em si, né? Então, a gente vai sempre construir esses caminhos. Então, também, comente, dê sua opinião, coloque embaixo aqui, nos comentários, e compartilhe com outras pessoas também. Então, estamos preparados para a resposta? Então, vou tomar uma aguinha, porque eu quero ver quem é que pensou e quem acertou. Vamos ao nosso gráfico que eu fiz o manual. Mesmo, a gente entendeu no começo do vídeo que é fundamental a preparação dos pais para cuidar dos adolescentes. Quem cuida dos pais? Quem educa os pais para cuidarem dos adolescentes? Na sociedade não tem ninguém. Então é preciso procurar formas adequadas de se entender a adolescência, entender como os pais devem agir, né? Através de grupos e tal. Espero que tenha entidades para isso, de um psicólogo, um psicanalista, um orientador familiar, etc. Ler artigos sobre isso, ver vídeos como esse, né, sobre isso, para que eles se preparem. Então, vamos ver, na fase aqui, ó, que eu chamei essa aqui, de infância, essa fase os pais já precisam se preparar para saber que a adolescência é uma fase, olha aqui, ó, confusa, é um caos, que pode ser uma adolescência no caos controlável, e o cara se tornar, passar como uma adolescência normal e ser um cara de bem, uma pessoa de bem, e ter sua vida regrada, legal, bacana, saudável, aquilo ali. Ou pode virar um caos completo e o adolescente chegar até o ápice de romper com a família e servir de exemplo para ele só a gangue deles, os craques da gangue dele, da tribo dele,
daquilo ali, o cara virar marginal, mesmo que ele trabalhe, pode ser corrupto, vai virar psicopata, virar bandido, narcotraficante, etc. Ou seja, o cara entrou na aborrecência, é bem provável que é para isso. Bom, mas quero lhe colocar duas coisas. Prestem bem atenção. Mesmo que os pais consigam que ele tenha uma adolescência totalmente, digamos assim, a mais saudável possível, não lhes garante que a pessoa vai se tornar um adulto de bem. Não vale garantir que os pais tenham sucesso nisso aí. Que o objetivo de um pai de bem, dos pais de bem, é esse. Por quê? E vou inverter a pergunta também. Mesmo que você esteja um pai, os pais que não saibam lidar com nada disso, o cara viva uma aborrecência, foi um inferno o período da adolescência, que haja até ruptura, até física ou emocional, a pessoa, aquele adolescente que chega dentro de casa e entra dentro do quarto, não quer falar com ninguém, etc. Se entra nos jogos, ou então só fica na rua, etc. Você sabia que tem alguns desses que podem se tornar gente de bem? E agora? Ficou uma incógnita danada, não acha não? E eu estou afirmando, eu não estou dando suspeita que isso não é possível acontecer. Isso pode acontecer, ambos os casos. Por quê? Porque os pais que cuidam bem, corretamente de um filho, o cara tem uma adolescência legal, mas pode se tornar uma pessoa do mal, pessoa ruim, vamos considerar assim em termos gerais, psicopata, tal. E por que, se os pais não estiverem preparados, ter uma aborrecência muito grande, em alguns casos, pode ser que depois essa pessoa se torne uma pessoa de bem. Por quê? Porque existem os dois maiores fatores da sociedade. Eu colocaria outros terceiros, que são os professores, esses criminosos do comunismo que estão fazendo isso, devia estar na cadeia. Esses artistas que defendem isso, essas coisas todinhas, deviam estar na cadeia, presos, porque estão confundindo, destruindo a mente das pessoas através do cara do Gramsci. Bom, então vamos responder. Eu disse no começo do vídeo que a preparação dos pais era fundamental para isso aí. Mas esse é apenas um dos ingredientes dessa panela, dessa situação. Pode ser que, mesmo os pais agindo corretamente, tendo uma adolescência legal, esse indivíduo se torne uma pessoa ruim do mal. Por quê? A mesma resposta eu darei em relação à questão do que os pais não souberam lidar com a adolescência, virou uma aborrecência, ruptura, briga, não sei o que lá, fechamento, e a pessoa se tornar uma pessoa do bem. Porque os fatores, a resposta é essa, porque os pais são apenas um fator, é talvez o mais importante, mas pode ser que, como a gente viu, que aquele caos que tem dentro da cabeça do eu estou certo, ninguém me ama, ninguém me compreende, reclama de tudo, reclama daquilo ali, tem que ser feito da forma dele, essa pessoa possa, por ela mesma, pelo processo da própria adolescência, que é de se tornar independente, de se mostrar que é um ser humano diferente dos pais, que é uma coisa que é positiva a adolescência, porque ela quer criar uma autoestima feita por ele. É uma coisa fantástica, maravilhosa. E os pais ficam na nostalgia da infância. Pode ser que ele traduza, no segundo caso, que tudo que o pai fez, os pais fizeram, foi uma porcaria. Que não é certo ser certo. E pode se tornar uma pessoa do mal, no primeiro caso. E no segundo caso é o contrário. Mesmo com aquela turbulência que teve dos pais com tudo, ele pode chegar lá, depois da aborrecência, e dizer, mas rapaz, eu briguei tanto com meus pais, que me amam tanto, que me cuidam de mim, tudo que eles fizeram para o meu bem. Eu vou reatar com meus pais o amor e voltar e se tornar uma pessoa de bem. É por causa disso. Tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês e reflitam. Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo umas 4 a 5 vezes, porque ele tem
tem, vamos dizer assim, chamar de muita pouca informação. É um vídeo pequeno, mas tem muita informação para um assunto tão difícil e complexo que a gente passa na nossa existência. Muito obrigado. Um beijo do Herbert e passem para outras pessoas esse vídeo, porque vai ajudar muita gente, tá? Beijão!